Está aqui. Está gravado. A criação do Museu Nacional de Etnologia em Lisboa está profundamente relacionada com a história da antropologia portuguesa. O antropólogo Jorge Dias, acompanhado de Margot Dias, Ernesto Veiga de Oliveira, Fernando Galhano e Benjamin Pereira, entre outros, inicia uma pesquisa extensiva e continuada sobre os elementos da cultura material a partir do Centro de Estudos de Etnologia que dirigia desde 1947. São estes elementos que, anos mais tarde, são recolhidos para constituir as coleções deste museu. Foi um grupo que, no final dos anos 40 particularmente, com a figura emblemática e forte, entusiasmante do Jorge Dias, começa a calcorrear o país e começam a definir aquilo que iria ser a constituição do campo da etnologia em Portugal, que inicialmente tem muito a ver ainda com o espírito desportivo, lúdico, de aventura, do conhecimento empírico, das emoções físicas, de percorrer um território a pé. E ali arranca o começo da definição de um campo disciplinar que seria a etnologia portuguesa em moldes modernos. E começam a constituir um conhecimento que tinha duas preocupações: ser sensível ao país todo e ser sistemático, buscando representatividades, marcas regionais, singularidades também, mas ainda sem recolha de objetos. Esse estudo começa a ser muito sólido e começa, nos anos 50, a resultar em monografias que fazem a síntese desse conhecimento. Criado em 1965, o Museu Nacional de Etnologia acolhe, de acordo com o seu âmbito universalista, coleções de vários países. Entre elas, destacam-se as que resultaram de sucessivas campanhas de recolha efetuadas em Portugal, contemplando a alfaia agrícola e demais instrumentos de trabalho e séries de objetos ligados à vida rural portuguesa. Do seu vasto acervo, destacam-se ainda as coleções africanas representativas de povos e culturas de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mali, Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Camarões, e importantes coleções representativas dos índios da Amazónia, Indonésia, Timor e Macau. Desde 1957, o trajeto do investigador Jorge Dias vai conduzi-lo ao norte de Moçambique, onde em sucessivos períodos de trabalho de campo vai construir uma sólida etnografia sobre o povo Maconde. O resultado desta investigação será objeto de uma exposição realizada em 1959 em Lisboa e é neste contexto que surge a intenção explícita da criação de um museu de etnologia. No final dos anos 50, Jorge Dias vai esfiar as missões das minorias étnicas do ultramar português para a África, com o estudo dos Maconde, ele e depois com o Margot Dias. Ali claramente surge a intenção de fazer recolhas que pudessem constituir o embrião, o arranque para um museu. E em 62 surge a Comissão Instaladora, que é criada em 65. É simbólico deste começo que um artefacto de origem Maconde tenha sido a primeira peça inventariada no museu. Esta peça encontra-se em vizinhança com outras da mesma origem, devidamente acondicionada nas chamadas reservas internacionais, de acesso restrito a investigadores e colaboradores do museu. Inaugurado em 1976, o edifício onde o museu agora se encontra permitiu dar expressão ao programa museológico definido por Jorge Dias e seus colaboradores. São duas as principais ideias que afirmam o seu projeto: a ausência de exposição permanente, privilegiando as exposições temporárias que permitem problematizar, aprofundar e divulgar o conhecimento de coleções e temas específicos junto do público, e a organização de reservas de modo a facultar o acesso aos investigadores e dar uma percepção da totalidade do seu acervo. Esta perspectiva foi conseguida com a criação das novas condições de acessibilidade e abertura ao público no horário de funcionamento do museu de duas áreas de reservas. Na ideia do museu, o que há de importante a considerar e extremamente inovador no contexto europeu era o programa museológico que o definia sem exposições permanentes. Era constituído em dois patamares.
as reservas e as exposições temporárias. As reservas têm esta característica, quiseram construí-las com a característica de serem organizadas de maneira que todos os objetos pudessem estar perceptíveis à vista para um investigador que viesse estudar essa coleção. O que era em si mesmo já muito importante. Claro que as coleções não eram muito grandes, comparando com os grandes museus de etnologia da Europa, que não podiam ter os objetos à vista nas próprias reservas, mas aqui definiram e desenharam, aliás, num ateliê na altura do Daciano Costa, o Carlos Costa, desenhou as primeiras vitrines, que ainda guardamos e que o museu tem nas suas reservas, constituídas por armários com estruturas muito pouco perceptíveis de metal e tudo o resto em vidro. Todas as paredes são de vidro. Todos os objetos são apreensíveis e perceptíveis pelo exterior de quem as percorre. Em 1965, o museu é criado com o ambicioso programa de representar as culturas dos povos do globo, não se restringindo apenas a Portugal ou aos domínios ultramarinos, na altura sob a administração portuguesa. A equipa, e Jorge Dias particularmente, não desejavam um museu do Império. E, portanto, não queriam ter só coleções que representassem aquilo que na altura eram as extensões ultramarinas de Portugal. Aquilo que desejava era um museu do homem, era um museu das culturas do mundo. E essa dificuldade é uma dificuldade grande para a definição e identidade de um museu. No caso europeu, em geral, separaram-se sempre estes dois universos. As coleções nacionais e as coleções do exterior, dos territórios coloniais ou outros. Aqui estão juntas. Este projeto resultou de um percurso que eles próprios fizeram, alguns elementos da equipa, até já sem o Jorge Dias, por museus da Europa, constatando o envelhecimento das exposições permanentes e percebendo como é que as reservas também estavam organizadas. E há um grande modelo que na altura foi seguido, inclusive no modo de perceber o edifício que foi concebido de raiz, que é o Museu Nacional de Etnologia hoje, que era paredes cegas em que as exposições tivessem uma iluminação artificial. E esse modelo foi o de Georges-Henri Rivière, no Musée des Arts et Traditions Populaires. Isso influenciou muito a maneira de expor desde o início aqui neste museu. A suspensão dos objetos, quase a flutuar no ar, a iluminação exaltando aspectos, pondo-os em contraste, criando ambientes de sombra, penumbras, envolvimento sensorial, emocional, enfim, para o visitante, etc. O Museu Nacional de Etnologia entende que deve incluir no seu programa uma continuada interrogação sobre os objetos que recolhe. Por isso, o museu é também um local de estudo que, através dos estágios que promove, investiga todos os momentos e contextos de circulação social dos objetos que o museu tem à sua guarda. A interrogação e aprendizagem em torno da elaboração do inventário, que se processa em cada incorporação dos objetos no museu, é um mote da exposição Exercício de Inventário, a propósito de 2 doações de olaria portuguesa. Nesta exposição dão-se conta das normas e protocolos com que nos deparamos a preencher uma ficha de inventário, assumindo as dúvidas e as incertezas que convivem com um pragmatismo dito científico. Tanto as orientações como as dúvidas são colocadas como uma proposta de diálogo com os visitantes. As coleções, doadas pelo investigador alemão Werner Tobias e pelos professores Manuel Durão e Maria Helena Lemos, foram estudadas por jovens antropólogos que realizaram no museu os seus estágios em torno do estudo destas coleções. Do diálogo estabelecido entre jovens investigadores e coletores, bem como das deslocações ao terreno, resultou um conhecimento aprofundado que a exposição também procurou apresentar. Um museu de etnologia é, por excelência, um local de estudo, ligado a uma disciplina que tem como objetivo desencadear um processo de compreensão dos objetos que este recolhe,
A organização por origem de proveniência, a sistematização por funções, o confronto entre famílias desenham algumas das estratégias que o museu desenvolve e que experimenta traduzir em dispositivos de apresentação. O museu recebe regularmente espólios de artefactos sobre os quais procede a um rigoroso exercício de estudo e de imaginação e, finalmente, de inventariação no sentido de incorporar estas doações no arquivo maior que constitui a coleção do museu. Uma pequena fábrica cujo conteúdo nos foi oferecido aqui de Lisboa, de Campolide, tem dado lugar a uma pesquisa em torno da ideia do sujo e do limpo. Como é que as sociedades se limpam? Como é que se embelezam as sociedades e as pessoas nas sociedades? E esse trabalho está em conclusão, já tinha sido a coleção estudada numa primeira fase quando chegou, por uma jovem antropóloga italiana que está a fazer o estudo dessa coleção e também no terreno. Então, é esse universo que é riquíssimo e, enfim, que acho que é um tema de uma profundidade antropológica muito grande e que tem muito a ver com o século XIX, o apogeu da burguesia, e as escovas eram precisas para tudo, porque as casas tinham de ser limpas, os corpos tinham de ser apetecíveis, etc, etc, etc. A cada objeto é associada uma narrativa que reúne vários elementos. Testemunhos, filmes, desenhos, fotografias, entre outros documentos, organizados num índice em permanente crescimento e revisão. A cada número referencial corresponde um objeto que se encontra guardado numa vitrine, um dispositivo que permite, simultaneamente, a sua observação e o seu acondicionamento. No seu conjunto, esta tipologia de disposição apresentada no museu é denominada de reserva. O Museu Nacional de Etnologia concluiu que, tornando a tipologia da reserva acessível ao público, seria criada uma prolífera partilha do estudo e do usufruto da imensa diversidade do património etnológico que o museu alberga. Nos falta ainda para fotografar. O que é que isto tudo? Sim, neste momento estou a fazer areias de São Vicente de Barcelos, são os marcadores. Sim. Uma vertente fundamental deste museu, desde o seu início, é o modo como existe a preocupação de constituir um corpus de documentação que acompanhará o conhecimento dos objetos e dos temas a que dizem respeito. Então, desde a segunda metade dos anos 40, quando começam esses atravessamentos do país pela equipa de Jorge Dias, ainda muito reduzida nesse começo, são feitos levantamentos fotográficos de aspectos concretos que faz com que até hoje se acumularam milhares de documentação em fotografia, em desenho, em filme, que constituem os arquivos do museu e que são elementos não apenas fundamentais para o conhecimento das coleções, mas para o conhecimento do país, já que eles são em si mesmo informação substantiva, substancial, por vezes única, de certo tipo de práticas, tecnologias ou de acontecimentos. Então, hoje temos no museu o arquivo fotográfico, o arquivo de imagem em movimento, o arquivo de desenhos, essencialmente constituído pelos desenhos de Fernando Galhano, que foi um elemento fundamental desta equipa, que ajudou a revelar o conhecimento das tecnologias, das técnicas, mas também da percepção das paisagens, e além de uma outra dimensão que acompanhou uma das primeiras coleções sistemáticas que o museu fez, que foi a coleção dos instrumentos musicais populares portugueses, no começo dos anos 60, ainda o museu não tinha sido criado, que é o arquivo sonoro. Portanto, é essa dimensão da documentação que é indissociável das coleções, é indissociável da preparação das exposições, das linhas de investigação que se abrem e da procura do museu pelo público exterior, seja de especialistas ou não. Uma outra expressão dessa preocupação com o conhecimento e também com a inserção do máximo de informação em torno de um projeto de exposições é a preocupação com os catálogos. Em alguns casos tornam-se obras de referência, noutros casos são
perspectivas que se acrescentam ao conhecimento que já existia sobre determinado assunto. Noutros casos, procura inovar em função da própria proposta que a exposição traz. Temos catálogos de todo o género, inclusive catálogos que são o repositório do conhecimento de uma coleção concreta. Eu, quando chego ao museu, quis dar um salto um pouco mais longe em relação às reservas, que era não ser apenas reservas acessíveis aos investigadores, mas torná-las visitáveis, e para isso organizá-las tematicamente. Foi possível com as Galerias da Vida Rural, mais cedo, e mais tarde com as Galerias da Amazónia. No final dos anos 90, até final dos anos 90, ainda com a colaboração de Benjamin Pereira, que colaborou connosco até à altura, montou-se as Galerias da Vida Rural, e no final dos anos 90 foi possível ampliar o museu. Houve verbas capazes de criar 2 novas reservas, um espaço novo de biblioteca, uma nova sala de conservação e restauro, etc. As Galerias da Vida Rural, inauguradas em 2000, foram as primeiras reservas concebidas para serem acessíveis ao público. Esta reserva visitável do Museu Nacional de Etnologia contém cerca de 3.000 peças ilustrativas dos temas da agricultura, do pastoreio, de tecnologias tradicionais e do equipamento doméstico na sociedade rural em Portugal. Estes testemunhos materiais foram reunidos, sobretudo entre as décadas de 60 e 70, por Ernesto Veiga de Oliveira e Benjamin Pereira, que fizeram um levantamento e recolha extensivos a todo o território continental e ilhas. Os antropólogos conduziram a investigação com a consciência das profundas mutações que se anteviam acontecer no nosso modo de vida. As coleções apresentadas nas Galerias da Vida Rural organizam-se em conjuntos sistemáticos segundo os núcleos da agricultura, do pastoreio e da tecnologia têxtil. A mostra apresenta-se na sequência pela qual os vários núcleos temáticos passam, desde a produção à transformação, conservação e confecção de bens. Os artefactos utilizados nas diferentes atividades são dispostos seguindo a ordem dos ciclos sazonais em que cada ação é levada a cabo. As reservas visitáveis das Galerias da Amazónia permitem ao público, desde 2006, tomar contacto com todos os objetos provenientes de um amplo conjunto de povos da Amazónia brasileira.
É aí que se encontra uma das últimas recolhas de objetos conduzida em contexto de investigação entre os índios Waúja do Xingu, com a participação ativa destes. Tinham-se feito uma grande coleção, mesmo antes do museu existir, a pedido de Jorge Dias, com o Vítor Bandeira, em torno dos índios da Amazónia, e eu, já no final dos anos 90, com um antropólogo brasileiro, Aristóteles Barcelos Neto, tinha estado na origem da constituição de uma coleção entre os índios do Waúja, também muito grande, e quando, a partir dessas duas grandes coleções e de outras peças que o museu tinha, vindas de vários lugares, mais isoladas ou conjuntos mais pequenos, constituímos essa reserva. E aí pensou-se em desenhar equipamento próprio para as novas galerias da Amazónia. Bom, o museu tem um arquivo extraordinário com peças que nunca ninguém vê, porque fazem parte, aliás, como a maioria dos museus, estão protegidas, estão escondidas para ser preservadas, e acho que o diretor não conseguia viver com esse segredo todo sem ser mostrado. Portanto, isto para explicar, e ele melhor explicará, a ideia de mostrar, pelo menos, com as cautelas museográficas todas, a coleção dos índios da Amazónia, que é relevante neste museu. É evidente que isso punha a questão de que não se tratava de uma exposição, portanto, um evento temporário, mas ter mesmo uma hipótese, uma possibilidade de as pessoas visitarem a reserva. Era uma questão nova na museografia, porque tínhamos de conciliar duas coisas. Por um lado, conseguir que a experiência de ver o museu fosse na mesma uma experiência afetiva, sensorial. Nós vamos aos museus e estamos sempre ansiosos por ver alguma coisa que nos interrogue, e por um lado não podermos sair daquele lado de enciclopédia física que é um museu, não é? O que é, pelo menos as reservas, em que está tudo muito em série, muito arquivado, ocupando pouco espaço. Portanto, este foi o problema que tínhamos aqui para resolver. A solução encontrada foi exatamente construir esta sala com algum mistério, manter essa possibilidade de as pessoas se surpreenderem. Houve um período de muita crítica popular aos museus, porque os museus, ou seja, não era um motivo de excitação, ou pelo menos de uma relação forte com quem os procurava, mas por outro lado tínhamos de conciliar isso com o tal lado científico. A nossa ideia é que as pessoas entram, além de fazerem um percurso que não é habitual para quem usa o museu, porque tem que descer escadas, fazer corredores, etc. Portanto, logo aí cria uma espécie de descida ao segredo, não é? E isso é bom, é uma coisa informal, mas é boa. As pessoas geralmente só têm um percurso acessível nos museus. Portanto, isto já é vir a um lugar proibido. E ao entrar, nós teríamos apenas a primeira linha das vitrines iluminada e tudo o resto da sala estava às escuras, o que criava esta ideia de descoberta, esta ideia de mistério, esta ideia de profundidade, que eu acho que é muito importante vermos um primeiro plano, um segundo, um terceiro e um quarto, e supormos sempre que o último vai ser ainda o melhor. E, portanto, esta pequena cenografia que não é excessiva, eu acho que é o que corporiza, portanto, esta montagem. E acho que é importante dar este lado afetivo e não cairmos também naquele modo clean, está ali uma peça, objeto sagrado, não se pode tocar, quase não se pode olhar para ele. Portanto, há aqui essa combinação dos dois níveis, não perder nunca a experiência de vir ao museu, a experiência de descobrir com o museu, e ao mesmo tempo acautelar o lado técnico.
Os objetos que os museus etnológicos guardam são assunto da pesquisa dos investigadores e parte deles serve para contar a história dos homens, das sociedades, das culturas, a diferentes escalas. A valorização destes testemunhos corresponde ao cuidado posto na procura de objetos, na sua aquisição e na consequente exposição de determinados aspectos da nossa cultura. De facto, os objetos que o Museu Nacional de Etnologia alberga falam de nós, ajudam-nos a construir memórias e a entender o presente. E na sua descoberta, são devolvidos aos vários públicos como instrumento para o conhecimento de um lugar, cultura ou expressão, contribuindo para a expansão da experiência da nossa própria identidade.